Pessoal, vamos então agora para a aula de geografia, dando continuidade à interdependência entre os espaços rurais e urbanos. Bom, pessoal, espero que até agora, nesse momento, vocês tenham entendido que um depende do outro. O espaço rural, que é lá na roça, é lá na fazenda, depende da cidade, e a cidade depende da roça. E ambos vão o quê? Proporcionar a gente, que é a população, a ter comida na mesa, a ter o nosso leite, a ter o nosso café, as roupas, os móveis, tudo isso que a natureza, juntamente com a área urbana e industrial, vai estar proporcionando a gente. Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir a nossa apostila aí na página 7. A tia Rê vai estar fazendo a leitura e depois a gente vai estar completando as questões aí que seguem. Quais trabalhadores estiveram diretamente envolvidos na produção e comercialização do suco? Então, aí no quadradinho amarelo tá aí, ó. Os seres humanos utilizam a tecnologia e o trabalho para transformar o espaço em que vivem. O trabalho que os seres humanos realizam determina a forma de organização dos espaços. As atividades rurais, agricultura, pecuária e extrativismo, por exemplo, determinam a organização do campo. Nas cidades, as atividades comerciais de prestação de serviços e industriais estruturam o espaço urbano. Apesar desse espaço apresentarem características e paisagens diferentes, eles são interdependentes, ou seja, interligados. Os moradores do campo, por exemplo, dependem dos serviços e dos produtos fabricados na cidade, como tratores, fertilizantes, alimentos industrializados, entre outros. Assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no meio rural. Lápis na mão. Observem as imagens a seguir e depois crie um texto informativo para cada uma, explicando a relação de interdependência entre os espaços urbano e rural, que o produto ou serviço retratado revela. Então, vamos lá, pessoal. Aí é onde está esse trator. Para realizar suas atividades, os proprietários rurais dependem das máquinas e de outras tecnologias desenvolvidas na cidade, como tratores e colhedeiras. Isso vai fazer com que facilite o quê? O plantio e seja mais rápido, né? Já embaixo, a gente está vendo uma feira. Então, para a gente se alimentar, os moradores da cidade dependem do quê? Dos produtos produzidos no campo, como frutas, verduras, legumes, mel, entre outros alimentos que seguem dentro da nossa cadeia alimentar, né? Então, agora, pessoal, a gente vai estar indo lá para a página 8 da nossa apostila e vocês vão fazer o quê? Uma pesquisa. Vocês vão pesquisar 4 produtos, certo? Para estar classificando ele aí. Vocês vão pesquisar 4 produtos consumidos por você e sua família. Depois, leia o rótulo dos produtos selecionados e preencha o quadro com as informações solicitadas. Então, tá aí o nome do produto pesquisado, as principais matérias-primas utilizadas na fabricação, o município e a unidade federativa onde foi fabricado. Então, vocês vão estar relatando tudo isso aí nesse quadro para tia, nessa tabela, tá legal? Setores da economia. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são resultados da interação entre o campo e a cidade e envolve vários trabalhadores empregados nos 3 setores da economia. As atividades econômicas estão agrupadas, pessoal, em setores, certo? Quais são esses setores? Esses setores são... Só um minuto que a tia vai virar aqui a página. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Pessoal, por favor, decorem esse quadro. Esse quadro aqui, numa prova, pode valer 3 questões.
Então, escrevam o importante em cima, tá? E decorem o que significa cada setor desse. O que significa, o que realiza o setor primário, o que é que realiza o setor secundário e o que é que realiza o setor terciário. Então, vamos lá. O setor primário, pessoal, é formado por um conjunto de atividades econômicas normalmente desenvolvidas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então, guarda bem: primário, agricultura, pecuária, extrativismo. O que é extrativismo? É extrair da natureza algo que ela produziu sem o homem ter colocado a mão. Setor secundário. Fazem parte desse setor as atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas pelo setor primário em mercadorias industrializadas. Setor terciário. Reúne as atividades de comércio e prestação de serviço, como bancos, hospitais, escolas, repartições públicas, entre outros. Agora vocês vão estar respondendo aí para mim em qual setor da economia seus pais ou responsáveis trabalham. Escrevam do ladinho aí, tá legal? O trabalho e os setores da economia. Em uma sociedade, o conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva, agricultores, industriários, comerciários, empresários, professores e etc., está distribuído pelos 3 setores da economia. Para entender as necessidades de toda a população, o que constitui uma divisão social do trabalho. Você sabia que em nossa sociedade as atividades profissionais são valorizadas de modo desigual? Isso significa que o salário das pessoas varia conforme o trabalho que realizam e o que resulta em desigualdade social. Então vamos lá, vamos começar por um assunto polêmico. Geralmente a gente percebe hoje, nos dias atuais, que a desproporção salarial entre as pessoas é muito grande. Uma pessoa, vamos pegar um jogador de futebol, a maioria deles não conclui nem o ensino fundamental, o ensino médio. Segue a carreira do futebol e ganha milhões por mês. Enquanto um médico, um dentista, um juiz, um delegado, que teve que estudar muito para conseguir um cargo de extrema responsabilidade. Vamos pegar um médico que trabalha com vidas e que, se ele falhar ali, vamos pegar um cirurgião. Se ele falhar, ele vai eliminar uma vida ali. Não teria que ser muito mais valorizado do que um jogador de futebol, um artista, um cantor, não desmerecendo o trabalho deles. Mas a gente está falando assim, a nível de estudo, de batalha, entendeu? É muito maior o grau de estudo que a pessoa tem que ter, e nem sempre, pelo fato dela ter estudado muito, o trabalho que ela tem é valorizado. De que forma? Em forma de dinheiro, em forma de salário. Então, existem algumas profissões hoje em dia que estão até em extinção. A gente não vê falar mais que a pessoa quer seguir determinada carreira. Por quê? Porque ela é mal remunerada. Ou seja, quando ela está exercendo aquele tipo de profissão, ela não tem o devido valor que deveria ter, certo? Então, vamos lá para a página 10. Pessoal, aí na página 10, as pessoas podem trabalhar em empresas públicas ou privadas. Com relações de trabalho assalariado, isso quer dizer que elas têm um registro de trabalho dentro da CLT. O que é que significa essa sigla CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, é um conjunto de normas legais que regulamentam os direitos e deveres dos empregadores e dos empregados. Pessoal, a tia vai pedir para vocês estarem grifando toda essa página e escrevendo o importante. Por quê? Porque toda essa página é importante, ok? Então, essas leis determinam que nenhum trabalhador
pode receber menos que um salário mínimo e garante outros direitos, como 13º salário, férias remuneradas, descanso semanal, licença maternidade e licença paternidade, seguro-desemprego e fundo de garantia. Então, todas esses direitos do trabalhador que a Tia Rê acabou de ler para vocês, está garantido dentro da CLT, que são as leis trabalhistas em que o governo brasileiro, certo? E a legislação trabalhista apoiam todos os trabalhadores dentro da CLT. Muitos trabalhadores praticam atividades profissionais por conta própria, exercendo um tipo de trabalho denominado autônomo. Nessa categoria, encontram-se algumas profissões, como dos médicos, dentistas, veterinários e psicólogos, quando não são funcionários de instituições públicas ou empresas. Então, vamos lá. Vamos pegar um dentista. O dentista, ele tem a clínica dele, ele presta um concurso para uma prefeitura e começa a fazer trabalho dentro do governo, ou seja, dentro de escolas. Em escolas públicas, há um gabinete de dentista, onde esse dentista que prestou um concurso, passou, e além daquela clínica que ele trabalha como autônomo, ele também prestou um concurso e vai ter um segundo emprego, aonde ele vai atender dentro de uma escola. Lá tem uma clínica, um consultório médico, aonde ele vai olhar o dentinho das crianças e ver se tá tudo bem com a arcada dentária dessas crianças. Isso ocorre somente dentro de escolas públicas, tá, pessoal? Em escola particular não tem esse tipo de atendimento, tá legal? Então, só para vocês entenderem. Então, existem pessoas que possuem mais de um emprego, que possuem 1, 2, 3 empregos. Nesse caso aqui, que a tia tá falando, a pessoa é autônoma e a pessoa tem o emprego dela separado, aonde ela presta esse tipo de serviço, que ela foi concursada. Todas as pessoas que trabalham com registro em carteira fazem contribuições mensais ao governo, por meio do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Os trabalhadores autônomos também podem optar por fazer essa contribuição, já que, se feito ao longo dos anos de trabalho, é revertida posteriormente em aposentadoria. O que seria aposentadoria? Aposentadoria é o direito de receber uma quantia mensal após trabalhar durante um tempo determinado por lei. Nos campos, existem várias formas de trabalho e de remuneração, e o trabalhador pode ser classificado como assalariado, trabalhador que tem carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos por lei, temporário, que empresta serviços por determinado período, geralmente em época de plantio ou colheita, meeiro, quem cultiva a terra de outra pessoa e divide com ela o lucro da produção, arrendatário, quem aluga a terra para cultivar. Então, esses são os tipos de trabalhadores que existem no meio em que a gente vive. Então, vamos agora lá para a página 11. Vocês vão estar fazendo aí os quadrinhos que contêm as letras K, Q, Y, W, X e Z. Com as letras que restarem, forme o nome do documento necessário para qualquer pessoa que pratica algum tipo de serviço profissional formal no Brasil. Então, aí dentro deste quadro, vocês vão estar achando essas palavras e descobrir esse tipo de documento, o nome dele, certo? Que seria o quê? A carteira de trabalho, que é essa azul que tá aí, que vocês vão estar colocando as letrinhas dentro dos quadrinhos. Aí, no lápis na mão, vocês vão estar usando a letrinha V de verdadeiro e F para falso. Todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte da economia.
É verdadeira ou é falsa essa alternativa? As atividades econômicas estão agrupadas em setores. Verdadeiro. Em nossa sociedade, não há desigualdade social, pois todos os trabalhadores são igualmente valorizados em suas atividades. Falsa. São chamados de assalariados os trabalhadores que exercem suas atividades profissionais por conta própria. Essa alternativa também é falsa. Bom, pessoal, a tia vai ficando por aqui hoje. Fiquem com Deus. Bom trabalho aí, boa pesquisa. E qualquer dúvida, se precisar, pode chamar a tia, que a tia está à disposição. Beijos, tchau, tchau e fiquem com Deus.